Na última sexta-feira, o Brasil assistiu estarrecido, assistiu o vídeo da reunião ministerial conduzida por Jair Bolsonaro no dia 22 de abril. Nós tivemos acesso a este vídeo por conta de uma investigação que ocorre no Supremo para averiguar aquilo que agora parece mais do que óbvio, a interferência do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de controlar a Polícia Federal e de controlar especialmente a Superintendência do Rio de Janeiro, onde diversas investigações em curso apontam, ou trabalham, investigam a hipótese da relação da família Bolsonaro com as milícias, investigações no Rio de Janeiro que também trabalham e investigam a chamada rachadinha que foi feita no mandato de deputado estadual do hoje senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, e que era coordenada por Queiroz, o famoso Queiroz que todos perguntam onde está Queiroz, né? Continua sumido. Esperamos que esta investigação se conclua o mais breve possível para mostrar mais esta irresponsabilidade, mais esta ilegalidade da família Bolsonaro. Agora, eu procuro neste vídeo tratar com vocês de temas que mostrem mais profundamente o que está por trás de cada um daqueles atos e falas bizarras da reunião ministerial conduzida por Bolsonaro. A primeira questão que salta aos olhos é a absoluta irresponsabilidade do presidente da República, a desqualificação, o despreparo do presidente da República e de boa parte, se não toda a equipe montada por ele. Pelo menos muitos dos que falaram ali demonstram toda esta identidade, com a postura autoritária, desrespeitosa, desqualificada, de não propor soluções para o país. Por exemplo, acompanha todo o vídeo que dura um longo tempo e não há ali 3, 4 minutos que fossem para tratar durante uma reunião ministerial em plena pandemia de coronavírus, com o Brasil já carregando, infelizmente, mais de 22 mil mortes, caminhando para ser o país com maior mortalidade do mundo após os Estados Unidos, o segundo com maior mortalidade do mundo, e não se diz uma única palavra sobre mecanismos, ações de governo. O ministro da Saúde não fala, o presidente não fala de coronavírus. Quando falam de coronavírus, nos poucos momentos em que falam, quando falam da pandemia, tratam exatamente de realimentar aquela tese persecutória de boicote ao isolamento social, de crítica ao isolamento social e de crítica à ciência e aos mecanismos que a humanidade tem como o consenso científico atual de como combater o coronavírus. Então, a reunião mostra, dentre muitas barbaridades, esta de forma muito especial. Em meio a uma pandemia dramática, onde mais de 22 mil brasileiros e brasileiras já morreram, onde o Brasil caminha para ser o segundo país com maior mortalidade no mundo, o presidente, o seu ministro da Saúde, os demais ministros não usam uma palavra de solidariedade com as famílias, uma orientação de ações efetivas para combater o vírus. Para além disto, fica claro também a postura de um governo, o nível autoritário deste governo, o nível desrespeitoso deste governo. A questão dos palavrões não é só uma questão moral, mas é uma questão de inadequação total de postura em relação àquilo que se espera de alguém que está governando um país, de alguém que está dirigindo áreas importantíssimas para os rumos do país, como é o caso de cada um dos ministros. Então a reunião parecia muito mais um bate-boca desqualificado de pessoas desrespeitosas, de pessoas mal educadas e de pessoas indiferentes ao sofrimento, à angústia e ao medo que o povo brasileiro está vivendo com os rumos do país. Alguns ministros se sobressaem nos crimes. O ministro do Meio Ambiente procura dizer que é preciso aproveitar o momento em que o país está distraído com a pandemia
para terminar de passar a boiada. O que ele chama de terminar de passar a boiada é terminar de desmontar a estrutura que ainda resiste no Brasil de proteção ao nosso meio ambiente, de proteção a um sistema sustentável de desenvolvimento no nosso país, de proteção à Amazônia, de enfrentamento ao aquecimento global, a todas estas questões fundamentais para preservar o planeta e preservar o nosso país do ponto de vista de política ambiental. Então, o ministro do Meio Ambiente é um pária naquela reunião. É alguém que joga contra o meio ambiente. É alguém que ali diz da sua própria boca aquilo que nós temos comentado, mas por isso a reunião é importante que tenha vindo a público. Porque aparece, de fato, o que é o papel. Um ministro do Meio Ambiente para destruir as políticas de preservação do meio ambiente no país. A postura do ministro da Deseducação, Abraham Weintraub, um ministro que tem marcado a sua atuação pelo ataque permanente ao sistema de educação do país, dentro da própria pandemia, insistindo de maneira absolutamente desumana com a ideia de que devia se manter a data do Enem, independente da ausência de aulas presenciais neste período e da dificuldade, de tantos jovens de ter acesso a aulas pelo meio virtual, pelo ensino à distância. Ou seja, queria aprofundar a desigualdade, mas este ministro vai e agride o Supremo Tribunal Federal. Diz que tem que prender estes vagabundos todos, eu botava na cadeia, diz o ministro, se referindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos e da Família, como é chamado no governo Bolsonaro, ela, na linha de agradar o chefe, de repetir a lógica anti-ciência e anti-humana de Jair Bolsonaro, a lógica genocida de Jair Bolsonaro, a ministra dos Direitos Humanos, da Família, diz que nós devemos prender governadores e prefeitos, prender exatamente aqueles que estão atuando para proteger a vida dos brasileiros, que só não está mais caótica e está muito difícil a situação do enfrentamento da pandemia no nosso país, mas só não está mais caótica porque governadores e prefeitos, na sua ampla maioria, estão agindo com muita firmeza e precisão na busca da proteção das vidas, adotando o sistema de isolamento social o máximo possível, conforme apregoam aqueles especialistas que estão acompanhando e estudando a matéria e conforme apregoa a Organização Mundial da Saúde. Mas um momento muito crítico daquela reunião, gravíssimo, dentre todos, de enorme gravidade, é o momento em que o presidente da República volta a advogar de maneira desqualificada, de maneira antidemocrática e de maneira grosseira, como é o seu estilo, volta a defender que é preciso armar o povo brasileiro todo. E ele diz, frase dele, é escancarar a questão do armamento. Eu quero todo mundo armado. Isto aqui é grave por si só e mais grave porque esta frase dele tem por objetivo ampliar a milicianização do nosso país. Ele que tem orientado e incentivado a transformação de focos das nossas polícias em focos de milícia dentro das polícias que são tão necessárias para garantir a segurança do nosso povo, escancar esta sua posição absolutamente inaceitável, de enorme risco para a democracia do nosso país, e portanto o que nós esperamos é que mais setores se levantem contra esta conduta absolutamente antidemocrática do presidente Jair Bolsonaro. E por fim vale falar da questão da economia, dos empregos. O ministro da Economia falou meia dúzia de frases, uma mais absurda do que a outra, diante de uma crise desta magnitude, daquela que será provavelmente a maior recessão em muitas décadas no Brasil, que já vinha com uma má política econômica, por isso que antes da pandemia
havia crescido apenas 1% no ano passado, o que não repõe nem o crescimento populacional, mas agora que há o agravamento com a pandemia incidindo sobre a economia no mundo inteiro, o ministro continua repetindo seus preconceitos e bobagens de sempre. Continua tentando criminalizar os servidores públicos, dizendo que eles seriam os inimigos do Brasil, fala em colocar uma granada no bolso dos servidores públicos. Segundo, fala que o que vai tirar a economia da crise são os investimentos privados. Diz que é bobagem esta questão de atuação do Estado para recuperar a economia. E quando nós sabemos, o mundo inteiro debate isto, este é o fluxo por onde deve ir a economia mundial, ou seja, a atuação mais forte e incisiva do Estado, injetando recursos para incentivar a atividade econômica, para proteger empresas, empregos, salários, para garantir renda mínima. O mesmo ministro Paulo Guedes, que quer reduzir para R$200 a renda mínima que está em 600 e que nós estamos incentivando e defendendo, que ela precisa ser prorrogada pelo menos até o final do ano, mantendo o valor de R$600. O ministro, em resumo, ao lado de Bolsonaro, o posto Ipiranga, não apresenta uma proposta concreta e critica uma proposta que estava sendo debatida de ampliação dos investimentos públicos, que é uma das partes fundamentais para reerguer a economia brasileira. Retomar obras em infraestrutura, retomar obras importantes em saneamento básico, em habitação popular, com Minha Casa Minha Vida, como mecanismo de que estes investimentos públicos possam gerar alguns milhões de empregos para minimizar a crise absurda de desemprego que o país irá enfrentar por conta desta pandemia, mas especialmente por conta da má condução no enfrentamento da pandemia. Que o presidente continua tentando dizer que o isolamento social seria a causa dos problemas da economia. E é exatamente o contrário. O isolamento social é a necessidade que todos nós temos de fazer para proteger as vidas dos brasileiros, mas, além de proteger as vidas, para conseguirmos superar a pandemia e, com isto, daí sim, abrirmos as portas para uma fase que será duríssima e longa de recuperação efetiva na economia. Quem assistiu este vídeo, quem leu tudo o que foi dito naquela reunião ministerial, que era mais digna de uma reunião de um grupo mafioso que estava ali discutindo como se proteger, sabe do que eu estou falando. O governo Bolsonaro precisa terminar o quanto antes. O Brasil não aguenta tanta irresponsabilidade, tanto desgoverno, tanto desrespeito com o nosso povo. Chega, Bolsonaro. Não é mais possível governar o país da forma como tu estás governando. O Brasil precisa acelerar o processo de afastamento de Bolsonaro da presidência da República.